Olá, hoje trago-vos o livro No e Eu, de Delphine de Vigan. Lou é uma menina de 13 anos com um coeficiente intelectual de 160, isto é considerada sobredotada. No entanto, tem dificuldade em realizar tarefas práticas, tais como apertar os atacadores das sapatilhas, ou de interagir socialmente com a turma, por exemplo, na apresentação de trabalhos orais. É assim que, quando um dos professores lhe pergunta qual o tema do trabalho que ela irá apresentar oralmente, ela nem tinha pensado nisso, só de pensar no pânico que tal situação lhe suscita. Mas, no momento, tem que dar uma resposta e, por isso, sem pensar mais, diz que irá falar sobre os sem-abrigo. Quando o professor lhe pergunta quais os métodos de estudo que pretende utilizar, ela responde que será por entrevista direta, que já conversou com uma rapariga sem abrigo que lhe irá contar a sua história e que ela pretende acompanhar no seu dia-a-dia. O professor considera o tema verdadeiramente interessante e dá-lhe todo o apoio. Mas Lou ainda não sabe bem como é que irá resolver esta situação. Na verdade, ela conhece No, que é uma sem-abrigo, que tem um aspecto muito desgastado para a sua idade de 18 anos. Mas a rapariga inicialmente não parece muito disposta a conversar sobre a sua própria vida. Aos poucos, porém, Lou vai ganhando a sua confiança e No conta-lhe a sua história de desamor familiar, de como foi praticamente abandonada por todos e teve de ir para um internato, de onde acabou por fugir. Então, Lou começa a questionar-se, afinal, qual é a diferença dos mundos que todos dizem de que elas provêm e que são diferentes? Por que é que o mundo há de estar dividido em partes diferentes? Para ela, o mundo é apenas um, e todos deveriam coexistir da mesma forma e com as mesmas condições. Lou quer mudar o mundo, mas isto não é assim tão fácil como parece, correto? Bem, ela tem a ideia deslocada de propor aos pais que recebam No em sua casa para lhe dar um teto de forma a que ela se recomponha, porque parece cada vez mais debilitada. Digo deslocada porque é aquilo que no livro é considerado. Não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor. No entanto, temos de admitir que há uma situação que sai daquilo que são os nossos parâmetros e convenções sociais habituais. Surpreendentemente, os pais de Lou concordam e No passa a viver com eles. Há aqui, porém, uma questão de confiança que, se por um lado parece ir crescendo, por outro, Lou vai colocando a si própria a seguinte pergunta: se No passa a vida a perguntar-lhe se confia nela, será porque há razões para não confiar? No recupera boa parte da sua saúde, boa aparência e é a altura agora de procurar um trabalho. Ela consegue-o num hotel porque é difícil conseguir emprego quando não se tem credenciais, nem sequer um currículo, nem escolaridade. Ela é uma mera empregada de limpeza e se inicialmente isso parecia agradar-lhe, a verdade é que ela começa a ter alguns problemas e também comportamentos pouco adequados em casa.
Assim, os pais de Lou decidem que ela não é uma boa influência para a filha e acabam por lhe sugerir que vá procurar um centro de reinserção onde ela possa ficar. Mas há outro colega de turma de Lou, chamado Lucas, que está disposto a ajudá-las. E como ele mora sozinho, leva-no para o seu apartamento e entre ambos, Lucas e Lou, tentam tratar da rapariga o melhor que podem. Mas chega-se a um ponto em que Lucas já se encontra desesperado porque Lou começa a abusar do álcool e ele não sabe mais o que fazer para conseguir que ela leve uma vida saudável. Além disso, surge com dinheiro que não sabe qual é a proveniência, mas que suspeita não ser muito saudável. Então, chega um momento em que Lou decide que irá partir com No para a Irlanda, onde esta diz que se encontra o namorado à sua espera. Porém, quando chega o momento da partida, eis que No acaba por desaparecer. Então, afinal, onde está aqui a confiança? O que aconteceu para que No tomasse esta atitude? Foi para se proteger a si própria, para proteger Lou, porque queria ter uma vida totalmente nova e independente, sem ligações com o seu passado? Ficamos com todas estas dúvidas. No entanto, Lou coloca muitas e muitas outras questões ao longo do livro, que nos fazem repensar precisamente nisto, nas questões da confiança, dos efeitos que o desamor e o abandono familiar podem ter nas crianças e nos jovens, na forma como é tão difícil integrar-se quando se conhece tanta coisa sobre tudo, tantos conhecimentos acumulados, para quê? Quando na realidade, até na própria turma, parece não conseguir enquadrar-se. Estas e outras questões são-nos oferecidas por este magnífico testemunho que conquistou muitos e muitos leitores pelo mundo afora e, portanto, tenho a expectativa que vos conquiste também a vós. Deixo-vos aqui mais uma vez o título do livro, No e Eu, de Delphine de Vigan, à vossa disposição na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva para leitura. Aqueles que estiverem de férias, que passem umas ótimas férias. Aqueles que estiverem a trabalhar, que tenham também um bom trabalho, mas que em ambos os casos consigam bons momentos de lazer, entre outras coisas, com a leitura. Até à próxima!